a nossa tradição imperial se projeta no culto à personalidade dos chefes do Poder Executivo. Em suma, diante dessa cultura que eu não considero boa, dessa cultura política nossa, o Brasil é o único país de toda a América Latina, não é, que conheceu reis, o único. E isso projeta influência elitista e autoritária, não é, nas chefias do Poder Executivo. E quando se tem a certeza da possibilidade, quando se tem a possibilidade, melhor dizendo, da renovação do mandato, como que os primeiros 4 anos são negligenciados? Se trabalha muito na perspectiva do segundo mandato. Por isso que a nossa publicidade institucional teve por mote 4 anos é muito tempo. Não vale a desculpa de que não fez uma boa administração, porque 4 anos é pouco tempo, entendeu? Então, para ser coerente, eu me pronuncio dessa maneira. Você, professor, o que acha da reeleição? Eu concordo, em tese, com o que o ministro pôs, né? Eu acho que é o seguinte, que 4 anos, né, dada a nossa cultura de recomeçar, reinventar a roda a cada 4 anos, 4 anos é um período muito curto. E se eu fosse um reformador institucional absolutamente dotado de poderes absolutos, coisa que não seria boa para o país, já de saída, eu imaginaria um mandato de 6 anos, certo? Sem reeleição, com eleições parlamentares a cada 3 anos. Eleições de midterm, como os americanos fazem a cada 2 anos. Para que o presidente tivesse, no meio do mandato, uma marcação de como é que as coisas estão indo e uma readaptação do governo. E reeleição, eu acho que essas coisas... Você já não teria mais o argumento de que 4 anos é muito pouco, teria um tempo razoável para o mandato e as coisas poderiam seguir. Mas só queria acrescentar um ponto que eu acho importante, que nos traz de volta, nos traz para a eleição específica. Me preocupa muito aqui uma marcação cética aqui na nossa conversa. A ideia da continuidade, não por princípio, mas a ideia de que a política está desaparecendo. Quer dizer, e a ideia de que um certo administrativismo está tomando conta do vocabulário político. Quer dizer, a ideologia dos gestores, dos síndicos de prédio, está tomando conta de uma arena de discussões que, idealmente, teria que ser preenchida com concepções políticas, competição por liderança, que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de cidade nós queremos, qual é o desenho da cidade. E, na verdade, a ideia da continuidade administrativa, quer dizer, ela traz em si uma chantagem, quer dizer, se não continuar, piora, e tem que continuar porque eu tenho nexos com o governo estadual e com o governo federal, isso de fato é uma liberdade, é como se fosse um desejo de restrição da liberdade do eleitor, de uma certa chantagem, e uma despolitização do próprio debate político. Quer dizer, já não se distingue os candidatos a partir de marcações políticas ditas tradicionais. Já são competições por gestores técnicos, a respeito de coisas que interessam a gerentes. E aí, Lavareda, eu o acho que você acha? isso uma característica internacional, ou seja, eleições desideologizadas, com uma taxa do fator, digamos, o fator político diminuído em função das propostas, em função do rumo de ações elencado, levantado pelos diversos candidatos. Acho que isso é uma característica internacional, não é só brasileira. Agora, essas eleições, eu disse há pouco, são marcadas como eleições de continuidade. Por que eleições de continuidade? Porque os administradores, os gestores estão com patamares de popularidade extremamente elevados. E está vinculado, obviamente, à economia, à situação da economia. Eu diria até, e acho que é uma reflexão interessante, que essas eleições municipais de 2008 são o tipo polar, ou seja, o tipo oposto, o antônimo das eleições municipais de 20 anos atrás, aquelas que se deram em 1988 no Brasil, onde a economia estava em situação catastrófica, então era uma eleição da economia, mas era eleição ante o estado da economia de então. Não se falava em parceria, por quê? Porque o governo Sarney, o presidente Sarney, amargava índices de desaprovação elevadíssimos, ao contrário do que ocorre com o presidente Lula hoje, e não eram eleições de continuidade, não foram eleições de continuidade, porque os gestores municipais, afinados no quadro da nova república, estavam todos, ou a maior parte deles, também bastante desgastados. Lembrar que naquelas eleições o PMDB foi varrido das capitais, praticamente elegeu 1 ou 2 prefeitos apenas em capitais no Brasil, um deles, o Ciro Gomes, por exemplo, que foi eleito em Fortaleza naquelas eleições por uma margem ínfima de votos.
Então, nós vamos ter continuidade, sim. Isso tem a ver com a popularidade dos atuais administradores, e essa popularidade remete à economia. E isso é uma coisa mais ou menos normal. Em outros países, em contextos parecidos, os resultados são basicamente os mesmos. Daqui a pouco voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta com 3-1, o nosso assunto, eleições 2008. O Brasil hoje tem um sistema eleitoral, um sistema democrático que é muito mais avançado, por exemplo, do que o da Rússia, o da Índia. A China não vale, que os Estados Unidos são países de dimensões continentais. Eleição a cada 2 anos aqui no Brasil, isso faz bem à democracia ou atrapalha? Quando a eleição é municipal, é uma homenagem que se presta às populações locais, não é, que são tratadas em apartado, em separado, para que o eleitor, que conhece melhor os candidatos pela contiguidade física, pela proximidade física, o eleitor exercite esse direito de constituir seus governantes numa linha numa praxis que, de certa forma, restaura a pureza do regime grego da polis. As relações entre governantes e governados eram relações marcadas pela contiguidade, pelo conhecimento de causa. Eu acho importante. Além disso, é aprendendo, é votando que se aprende a votar, né? Como é nadando que se aprende a nadar. O professor Lavareda deixou claro que uma pessoa em torno de 40 anos de idade já votou quantas vezes? Pode ter votado até 55 vezes. Pode ter vezes. votado até 55 vezes. Isso é ótimo, né? A pessoa participa do processo político com habitualidade. A propósito, nós temos uma pergunta do Rio de Janeiro com relação a essa questão do voto em si, né? De como votar. O que é pior nas eleições? Votar em branco ou anular o voto? O voto em branco, como o voto nulo, não é o não voto. É um voto de conteúdo negativo. O não voto é a abstenção, é deixar de comparecer. E a soberania popular passa por essas duas opções. Porque o voto é a expressão da soberania popular. Soberano é o que está acima de tudo, acima de todos. Então, cabe ao eleitor fazer a sua opção. Diante dos candidatos, você votaria nulo ou votaria em branco? Perfeitamente. Quer dizer, voto em branco é indiferença. Quer dizer, é tão indiferente que nada me leva a preferir um ou outro. Então, o voto em branco é isso. O voto nulo é uma afirmação de protesto, quer dizer, nada disso me serve. Não me identifico com nada disso, mas numa posição ativa. Portanto, não quero essas coisas. Como o ministro pôs muito bem, são duas manifestações tão legítimas quanto a escolha por outro candidato. Do ponto de vista sistêmico, certo? A escolha por um outro candidato, evidentemente, tem mais impacto, porque o país tem que produzir governo e tem que produzir representação. Certo? Mas é possível que, numa situação de crise, de descalabro institucional, descrença da vida pública, que um contingente expressivo de cidadãos opte pelo voto nulo. Já houve uma época em que muita gente optou pelo voto nulo justamente para indicar que havia uma espécie de farsa eleitoral em curso no país. Né? A coisa de 30 anos atrás, essas coisas chegaram a ser postas na nossa história, né, recente. Nessas eleições, por exemplo, o número de candidatos no Brasil inteiro nos dá uma média de 3,4 candidatos por município. Então é muito difícil que o cidadão não identifique não é, um candidato que expressa de alguma forma, ou pode expressar de alguma forma, seus interesses. Mas, como eu dizia, em casos de crise de representação extrema, essa postura, o voto branco, o voto nulo, é algo tão legítimo quanto a escolha de um candidato específico.